Graças a paz, irmãos. Graças a paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite e o nosso Senhor está aqui nessa noite. Então, que nós possamos, nesse momento, ser edificados por sua palavra. É um prazer estar aqui com os amados irmãos, né? Já tive a oportunidade de estar aqui visitando vocês, né? Estar aqui nesse momento, podendo compartilhar da palavra do nosso Deus com os amados irmãos é um prazer muito grande, né? Então, que o Senhor fale de fato nossos corações. Eu estou aqui juntamente com minha esposa, né? Como já falou o pastor, aquela galega ali maravilhosa, né? Penso numa mulher linda, né? É a graça de Deus na minha vida. E que o Senhor, meus irmãos, eu rogo de fato ao Senhor para que Ele possa falar ao seu coração, assim como Ele já falou ao meu através desse texto. E para isso eu queria convidar vocês a abrir comigo lá em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 é o texto que o Senhor falará conosco e o texto que o Senhor edificará em nosso viver. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 10. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Peraí ou amém? Amém? Amém. Então, eu vou ler a palavra do nosso Deus e os irmãos acompanham comigo que fala a sagrada palavra. Assim diz a palavra do nosso Deus. Vi na mão direita daquele que estava assentado no trono um livro de forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em forte voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como também 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Até aqui por enquanto. Nesse momento nós vamos orar ao Senhor, mais uma vez pedindo a sua iluminação e aplicação da sua palavra em nosso viver. Oremos. Bondoso Deus, estamos aqui diante de Ti, meu Pai, mais uma vez. Nós já Te cantamos, Senhor, já louvamos a Ti, Senhor, glorificamos, exaltamos o Teu ser, meu Pai. Nós já falamos contigo, Senhor, através da oração, mas agora é o momento de ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, meu Pai. Ensina, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, nos molda segundo o Teu caráter, Senhor, nos forja, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, e que possamos sair daqui de fato, Senhor, diferente da forma que entramos, para que assim possamos Te bendizer, glorificar e não ser só ouvintes da Tua palavra, mas ser exímios praticantes dela, Senhor. Vem ser conosco. Te peço também misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Tu me conheces mais do que a mim mesmo. Sabes que eu sou o pecador miserável, meu Pai, indigno de ser, de fato, Teu porta-voz, mas sou Teu servo, Senhor. Então me usa da forma que o Senhor quer, para que assim Teu nome venha a ser glorificado nessa noite, apenas, Senhor, com a fidelidade da Tua exposição. Que nessa noite só o Teu nome venha a ser glorificado e o Teu povo venha a ser transformado. Assim eu Te rogo, Te peço e agradeço. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o texto de Apocalipse é um texto extremamente interessante, né? Eu confesso aos irmãos que na minha conversão, assim que eu me converti, foi um dos textos que eu mais me apeguei a ler, né? Eu confesso aos irmãos mais uma vez que antes da minha conversão, né, eu gostava muito daquela ideia mística das coisas, né? Eu me envolvi com o Wicca e o nosso de umas bruxarias meio estranhas assim, antes da minha conversão. Eu gostava muito sobre essa ideia do obscuro, né, do estranho, do diferente. Então, quando eu me converti, eu ouvi falar que tinha um livro na Bíblia que falava de um dragão que tinha 7 cabeças, que tinha 10 chifres, que tinha 10 diademas, que saía do mar, né? Eu pensei, não, esse é o livro, né?
Eu imaginei, de fato, como algo... Isso me atraiu, né, de ler Apocalipse. E na perspectiva primária que eu tive, ao contato que eu tive desse livro, foi que era um livro extremamente fantasioso, né, mítico de alguma forma. Um livro que pudesse mostrar fantasias como eu já lia de outrora. E também, como é a perspectiva de muitos da igreja, é como se de alguma forma fosse um livro a trazer terror. Um livro a trazer medo, né? Quantos de nós já ouvimos falar algumas pessoas, não, eu tenho medo de ler Apocalipse, né? Não, porque Apocalipse fala de uma besta, de um dragão, um cordeiro que tem 7 olhos, que tem 7 chifres, que tem 7 espíritos. Como é que isso pode, de alguma forma, trazer paz a um livro de terror? Só que com o passar do tempo, na verdade, ao estudar as Escrituras, você observa que Apocalipse ele foi escrito com a perspectiva exatamente oposta. Não é um livro para trazer terror, não é um livro para trazer você a atenção diante do medo, mas é um livro que foi escrito e revelado pelo próprio Cristo a João, seu apóstolo, para trazer consolo, para trazer esperança ao povo de Deus que já vivia esse tipo de perseguição, que já vivia o fim dos tempos naquele período da revelação. Então, ao entender que o livro, de fato, de Apocalipse é um livro que traz esperança, que traz consolo, mediante essas figuras, esses símbolos que nós temos que, então, nos aprofundar um pouco melhor, nós temos que tentar conhecer um pouco mais, para que possamos entender que consolo é esse, que um dragão, que um cordeiro, que 7 vozes, que 7 taças, que 7 selos podem, de fato, me trazer e ensinar. Primeira coisa que eu quero abordar para os irmãos, para a gente tentar entender o que esse texto tem nos ensinar, é o que está lá no capítulo 1, veja comigo. No capítulo 1, você observa que ele já começa nos falando sobre a perspectiva do texto. Lá no capítulo 1, versículo 1, ele já fala, olha, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que em breve devem acontecer. Primeira coisa que nós temos que entender é que é algo que foi revelado para João através de Cristo. A gente lembra, por exemplo, que os seus apóstolos, seus discípulos, algumas vezes questionou o próprio Jesus, perguntando, Senhor, quando é que isso vai acontecer? Né? Perguntando sobre a destruição do templo, perguntando, de fato, sobre a sua volta iminente, assim como ele tinha pregado, quando ele iria reinar de forma plena, de fato, na terra. E ele nos informa no Evangelho, né? Dizendo que não sabia. Ele informa que aquilo só cabia, de fato, ao Pai. Só que nós observamos que isso não é algo perpétuo de Cristo. Cristo agora, ele sabe. Veja, ele fala exatamente isso. Revelação dada por Deus a Cristo, para que assim ele pudesse, então, repassar para os seus servos. Então, nós entendemos que nessa perspectiva, que nesse momento, Cristo não é aquele mais que não sabe, né, na limitação física e humana que ele estava enquanto em terra. Agora, Cristo, ele sabe de todas as coisas nesse contexto, inclusive o momento que ele vai voltar. Por isso que ele revela de fato. Outra coisa que nós temos que tentar compreender aqui é que do capítulo 1 até o capítulo 3 nós temos um texto corrido. É um texto que, de fato, ele vai nos informar algumas coisas. Olha, é uma revelação dada por Cristo. Esse Cristo que me revelou, ele tinha os cabelos brancos, os seus olhos pareciam um tipo de fogo, da sua boca saía a espada. Ele vai descrever algumas questões. A partir do capítulo 2 e do capítulo 3, nós temos exatamente o momento das cartas que o próprio Cristo pediu para que o apóstolo João pudesse escrever para as igrejas da Ásia Menor. E nesse momento, a partir do capítulo 4, nós temos um texto simbólico. Nós temos que entender, então, que o texto de Apocalipse, a partir do capítulo 4, é um texto que vai trabalhar exatamente com essa figura escatológica, com essa figura simbólica, que vai nos ensinar através da perspectiva dos símbolos. Isso não é algo novo, meus irmãos. Nós lembramos, por exemplo, lá no livro de Daniel, né, momentos onde o próprio Deus ele vai revelar a Daniel algumas questões, e ele revela exatamente através de visões, né, onde Daniel vê um leopardo, depois vê uma águia e vê um animal que ele morre de medo, ao ponto do próprio texto vai dizer que ele desmaia de pavor daquilo que ele vê. Então não é algo novo, isso acontece tanto em Daniel, acontece lá com Joel e outros textos bíblicos que já no Antigo Testamento nos informam essa perspectiva de figura, de linguagem que é utilizado. Então, a partir do capítulo 4, nós temos essa parte simbólica. Veja comigo o capítulo 4. No capítulo 4, ele vai nos informar sobre o tipo da sala do trono de Deus. É exatamente o local onde Deus habita, o local onde de fato o Senhor demonstra e administra toda a sua criação. Então, depois que ele vai nos
pintar esse pano de fundo, vai nos pintar de fato a sala do trono, nos mostrando cada seu lugar, citando os 24 anciãos, citando os 4 seres viventes, citando esse trono que fica no meio da sala, né? E ele diz que quando vê esse trono, ele não vê uma pessoa, ele vê uma mão, né? Ele vê literalmente uma mão segurando um rolo. E depois que ele vai mostrar e pintar esse pano de fundo, é quando nós chegamos no capítulo 5, que nós acabamos de ler. Depois que ele nos descreve essa característica, ele vai começar a descrever o que está acontecendo dentro da sala do trono. E é nisso que eu queria que você acompanhasse comigo, não fechasse sua Bíblia, para que nós possamos ver verso a verso daquilo que o Senhor tem a nos ensinar a partir desse texto. Primeira coisa que nós temos aqui no versículo 1 é o seguinte, ele fala o seguinte, olha, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Irmãos, isso aqui é um texto e é um símbolo que já tinha sido utilizado para nós, exatamente lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, a gente não vai abrir para ganhar tempo, mas lá no livro de Ezequiel, capítulo 2, os irmãos devem lembrar, no momento que Ezequiel ele é chamado e vocacionado para que pudesse ser profeta de Deus, é exatamente nessa perspectiva, né? Essa perspectiva meio escatológica, simbólica, né? É tanto que Ezequiel ele é conhecido como o profeta da dramatização. Muitas vezes Ezequiel não falava nada. O Senhor utilizava literalmente de Ezequiel para fazer coisas com ele, para que o povo observasse aquilo que acontecia com Ezequiel, como se fosse literalmente uma dramatização. E nesse momento do seu chamado, né, que o Senhor vai chamar Ezequiel para ser profeta, ele fala, olha, Ezequiel, abre a boca. E o texto vai dizer que aparece um rolo. Exatamente esse rolo, né? Mostrando que é um rolo escrito por dentro e por fora. Um rolo selado. E ele, literalmente, o texto vai dizer para nós que Deus ele pede para que Ezequiel engula aquele rolo, né? Então, ele engole o rolo, o texto vai dizer que na sua boca é exatamente como um gosto de mel, já no seu estômago, de fato, é algo amargoso, né? Algo que não faz muito bem. E o texto vai dizer que esse rolo que ele engoliu é um rolo que vai informar o futuro de Israel. É o rolo que vai falar os ais, os lamentos e os acontecimentos que viria passar pelo povo de Israel. Então nós entendemos que todas as coisas que Ezequiel deveria pregar, demonstrar, ensinar ao povo de Israel, estava descrito naquele rolo. Então nós entendemos plenamente, irmãos, que esse rolo são os decretos de Deus. Aquilo que o Senhor já determinou antes da fundação do mundo, que de fato deveria acontecer. Só que nós temos algumas coisas a descrever um pouco mais sobre esse rolo. Primeira coisa que nos informa é que é um rolo que é escrito por dentro e por fora. Nos informa que esse decreto do Senhor, isso que o Senhor determinou para que pudesse acontecer, literalmente, ele está todo preenchido. Não há um espaço onde você possa colocar uma nota de rodapé, colocar um acréscimo, colocar uma observação. Não há espaço, ele está totalmente preenchido por dentro e por fora. E a outra coisa, onde está o cerne do texto, é que esse rolo ele está de todo selado. Ele está fechado. E o texto vai nos informar que ele está fechado com 7 selos. Nós temos que lembrar, os irmãos devem lembrar, né, esses filmes da Sessão da Tarde que a gente assistia, né, filmes medievais, onde existe a ideia do selo. O selo do rei, né, o selo da majestade em si, geralmente era colocado como um tipo de resina, ou colocar no papel, né, resina quente, e só quem tinha o selo era o rei, né, que ficava geralmente no seu anel. No momento que se colocava a resina quente, o rei chegava lá com o seu anel e colocava, né, ficava com o símbolo do rei, e não poderia de forma alguma quebrar, né? E se estivesse quebrado, aquele selo significava que ele foi aberto. E só poderia ser aberto por aquele que foi o destinatário de fato. Então esse livro ele é selado, não com um selo só, ele é selado com 7 selos. Aí começa para nós o caminhar de entender os símbolos que nos é informado. Os irmãos devem lembrar que no texto de Apocalipse, diversas vezes nos aparece o número 7, né? As 7 trombetas, as 7 vozes de Deus, os 7 cálices da ira de Deus, né? E diversas vezes aparece o número 7. Nós temos que entender que esse número 7, voltado no texto de Apocalipse, ele vai apontar para tudo que vem direcionado a Deus. Tudo que está apontado para Deus sempre será o número 7. Então esse número 7 vai entender para nós como algo completo, algo perfeito. Sempre quando é 7 é algo relacionado ao Senhor. Então entendendo sobre essa perfeição, essa completude, de fato, nos informa que esse livro ele está selado, fechado perfeitamente,
completamente. Ele é um livro que, para que pudesse acontecer os decretos de Deus, ele tem que ser aberto. Só que ele está fechado. Ele está, de fato, selado. E ele está não só fechado, ele está perfeitamente fechado. Os 7 selos vai nos informar exatamente isso. Só que o texto continua, veja aí comigo o versículo 2. Então ele fala o seguinte: vi também um anjo forte, que proclamava com grande voz: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Nós observamos agora, então, a condição imposta para que pudesse ser aberto esse livro. Nos é informado que João, ao contemplar a sala do trono, ele vê de fato esse livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Nós sabemos plenamente que é o nosso Deus Pai. E nos é informado que esse anjo aparece clamando e gritando: olha, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de olhar para esse livro? Quem é digno de selar, de quebrar de fato os selos? Nos é colocada a informação que a condição imposta para que se possa abrir esse livro, para que possa dar continuidade à história decretada de Deus, é dignidade. Não é poder, não é força, não é se você é mais bonito, não é se você é mais querido, não é nada disso. É dignidade. E é interessante que o verbo grego utilizado, que a gente traduz para dignidade, é de fato a ideia de merecimento. É uma ideia de conquista, de certa forma. Então você observa que ele clama: olha, cadê o digno? E é então que nós começamos a perceber que o texto, depois que ele vai fazer essa introdução para nós, depois que ele vai mostrar todo esse pano de fundo, ele vai começar a levantar o problema do texto. No versículo 3, nós observamos que depois que ele pergunta: olha, quem é digno? João vai nos informar o seguinte: olha, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nesse momento, João, aquele que nos representa de certa forma naquele lugar, onde está observando cada detalhe. Imagine você no lugar de João, sendo levado, arrebatado, seja em espírito ou seja fisicamente, isso nós não sabemos, não temos como bater o martelo em si, mas contemplando tudo aquilo acontecendo. E é informado então, João escuta: olha, o livro, ele entendia, né? João, de fato, ele era um judeu, filho de judeu, ele conhecia a história de Ezequiel, ele conhecia a ideia do rolo, né? Que eram os decretos de Deus, daquilo que o Senhor determinou para o seu povo. Então ele entendia plenamente: olha, para dar continuidade à história, isso tem que ser aberto, e a questão é dignidade. Só que ele olha e é informado para ele que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno. Se coloque no lugar de João nesse momento, meu irmão. Lembre, por exemplo, que João, como um bom judeu, que quase que adora Moisés, sabendo que Moisés já tinha morrido, estava naquele lugar, no céu, e Moisés não é digno. Ou então ele pensando sobre Elias, ou pensando como Enoque, homens no qual a terra não era digna de tê-los, que foram arrebatados para o Senhor, e também eles não eram dignos. Lembre, por exemplo, que todos os apóstolos que caminhavam com o próprio João, todos eles nesse momento, onde foi revelado esse texto para ele, já tinham falecido. Inclusive, não sei se os irmãos sabem, a tradição cristã nos conta que se cria uma lenda através de João, né? Porque no Evangelho de João é perguntado: olha, o que é que vai acontecer com ele, com João, né? E é dito assim, Jesus fala, né? E se eu quiser que ele fique vivo até que eu volte, para que ele veja a minha volta? Então se criou uma lenda como se João fosse imortal. Ele foi o último apóstolo a morrer. Ao ponto de, na tradição cristã conta que tentaram matar ele de todo jeito, lançaram ele até num tipo de tonel de óleo fervente e ainda assim não morreu. Por isso que fizeram assim: olha, joga esse homem nessa ilha de Patmos aí, porque já que ele não morre, já que ele não consegue matar ele, deixa ele isolado de alguma forma, né? Então se criou de fato essa lenda, como se de alguma forma João era imortal, porque o Senhor falou que ele só morreria depois que ele visse de fato a sua volta. Isso se concretizou. João foi o único que viu de fato a volta de Cristo, não fisicamente, não literalmente, mas foi o único que pôde contemplar isso. Então a promessa de Cristo se cumpre nesse instante. Só que pensa, João, que viu a morte cara a cara várias vezes, que viu muitos dos seus sendo martirizados, que ouviu falar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ouviu falar que Paulo foi decapitado, homens que serviram, que caminharam com o próprio Cristo, que buscaram glorificar e pregar o evangelho em todo lugar, e nenhum deles era digno. Ou de repente ele olhava para a terra naquele momento, os seus discípulos, né?
Naquele momento, o pastor Timóteo, ou Filemon, ou Apolo, pessoas que de fato caminhavam e continuavam no prazer da pregação do evangelho, também nenhum desses era digno. Exatamente a consequência disso é o que vai acontecer no versículo 4. O outro detalhe do versículo 3 ainda é que ele vai informar que não só abriu o selo, como ninguém pode olhar para o livro, ou seja, não só não pode dar continuidade à história, como ninguém pode saber a história. O único que pode contemplar o futuro de fato é o Senhor. E ninguém pode contemplar, nem contemplar aquilo que o Senhor decretou e nem dar prosseguimento à história. Então, versículo 4, a consequência disso que João contempla é o que acontece no versículo 4. Ele fala o seguinte: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nesse momento, João ele se desespera. O texto no grego, a palavra no grego, o verbo no grego aqui, de chorar, é uma ideia de lamento, de luto. É um desespero inigualável. Imagine quando você perde a pessoa que você mais ama na sua vida. A ideia aqui é que João, ao contemplar uma realidade onde o digno não é encontrado, João se desespera. E eu queria fazer já uma aplicação aqui, irmãos. João nos mostra aqui que uma realidade sem o digno, uma realidade sem o nosso Senhor, é uma realidade de desespero. Gosto muito de ler sobre filosofia, e é muito interessante que, basicamente, na filosofia a gente divide o tempo, né, por escolas filosóficas. E existem duas escolas filosóficas que são muito abordadas e muito exaltadas, de certa forma, na filosofia, que é a escola racionalista, que começa ali com René Descartes, né? E a escola, de fato, empírica, com John Locke. São dois momentos onde nós temos um avanço na intenção intelectual, de certa forma. Basicamente, René fala assim, olha, se não se tem como comprovar racionalmente, lógico, é excluído, né? Se não tem como comprovar de forma racional, logo, é excluído. John Locke fala, olha, se não tem como comprovar de forma experimental, logo é excluído. São exatamente os períodos onde crescem de forma absurda o ateísmo. Porque Deus ele não tem como ser comprovado de forma intelectual no sentido humano. Não tem como ser comprovado no sentido empírico. Porque Deus ele não se submete à sua lei física. Deus é além do metafísico. Deus é além de todas as coisas. Ele não se iguala à sua criação. Ele é aquele que cria todas as coisas. Só que você observa que nesses períodos são períodos de fato onde tem um ateísmo crescido de forma absurda. E nós temos vivido um período aí do pós-modernismo. É visto muito no Twitter, né, Instagram, aquela ideia do arrotar em si dessa sociedade, desse sistema que vivemos hoje. A ideia de, tipo assim, vivemos um período onde a igreja não será mais aceitável, né? Vivemos um período onde Deus é colocado de lado. A ideia da família está sendo cada vez mais destruída, né? Nós temos hoje algo mais comum possível, como a ideia de trisal, o divórcio. Não sei se os irmãos sabem, mas o grupo que mais se divorcia hoje no Brasil é o cristão. É o evangélico. Então você observa que esse mundo que nós temos vivido hoje, esse período que temos vivido hoje, onde a pregação é além da Bíblia, além da pregação de Cristo, além do evangelho que temos a ensinar, é um período que se prega muito essa ideia dessa liberdade. Conseguimos ultrapassar e nos libertar da escravidão da igreja. É exatamente um período onde mais temos pessoas com doenças psicológicas. É exatamente o período onde mais se cresceu o suicídio. Como o período onde mais se libertou daquilo que é racionário, daquilo que é tradicional, daquilo que é conservador, pode ser o período onde mais pessoas se desesperam. Porque é exatamente isso que aconteceu com João. No mundo onde não se contempla o digno, no mundo onde você procura e não acha de fato Cristo, só temos desespero. Então se coloca no lugar de João nesse momento. Tudo o que ele viveu, tudo o que ele passou, de alguma forma ele procura o digno e não encontra, ele se desespera. Na cabeça de João, de repente, ele pode ter pensado, olha, foi tudo em vão. Foi tudo em vão. E por isso que, de fato, João se desespera. O mundo, meus irmãos, sem Cristo, é um mundo em desespero. Um local, de fato, onde o Senhor, de fato, ele não reina, onde ele não habita, de fato, é um local de tristeza. Porque só o Senhor Jesus Cristo que pode trazer solução para a nossa vida. Que pode trazer entendimento ao nosso viver.
É o único que pode nos dar propósito de vida. Perceba, por exemplo, nós procuramos, assim como João, pessoas ou coisas para dar sentido à nossa vida. Tem pessoas, por exemplo, que procuram criar como um propósito eterno na sua vida os estudos. Então você se faz a escola, faz a graduação, faz a pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, mas tem uma hora que acaba, né? Então, se a razão da sua vida e o propósito da sua existência de fato é estudar, quem estuda se forma. Mas tem pessoas que de repente colocam isso no trabalho, mas quem trabalha se aposenta. Ou então você coloca como estímulo da sua vida, o propósito da sua vida em pessoas, no namorado, no noivo, no marido, na esposa, no filho, mas a gente esquece que pessoas traem. A gente esquece que pessoas são imperfeitas. A gente esquece que pessoas morrem. Então, enquanto nós colocamos propósitos na nossa vida, ou focamos num propósito limitado nas nossas vidas, nós seremos sempre como João nesse momento. Olharemos ao redor e o digno não será encontrado, e por isso iremos cair em total desespero. Mas graças a Deus que o texto ele continua, né? Ele não se encerra nesse momento. Então, depois que João ele procura e observa e não encontra e se desespera mediante isso, no versículo 5 nos é dito o seguinte, ele fala o seguinte: então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Nesse momento, aparece um novo personagem para nós, o ancião. O ancião ele faz parte dos 24 anciãos. Nós temos que lembrar aqui que os 24 anciãos ele tem uma representação muito simples para nós. Ele vai representar a igreja glorificada, Diogo, porque 24 é que vai representar toda a igreja da antiga aliança e nova aliança. 24 porque é 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, né? Então representa tanto a igreja do Antigo Testamento como a igreja do Novo Testamento. Então os anciãos aqui representam a igreja glorificada, aqueles que já passaram pela morte e já reinam com o Senhor. Aqueles que já estão contemplando e gozando de fato da bênção e da misericórdia do nosso Deus. E eles, nesse momento, ao ver o desespero de João, ele fala, João, não chora. Olha, o leão da tribo de Judá venceu. E nesse momento, meus irmãos, nós temos algo fantástico. Porque João, possivelmente, ele olhou em toda a sala do trono e ele não encontrou a Cristo. Só que nós temos um texto que nos informa exatamente o momento da entrada de Cristo na sala do trono. Depois que Cristo ele vence a morte, depois que Cristo ele passa pelo inferno, depois que Cristo ele paga e toma o cálice da ira que pertencia a mim, ele entra na sala do trono para dizer, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E lá no Salmo 24, e nessa eu queria convidar vocês a abrir comigo lá, Salmo 24, nos é dito e é chamado como o caminho do Messias. No Salmo 24 nós temos um encerrado esse caminhar. Se os irmãos observarem comigo, no Salmo 22, nós temos um salmo messiânico, que vai falar que é o sofrimento do Messias. É tanto que o Salmo 22, ele já começa falando assim, olha, Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente aquilo que Cristo ele brada na cruz, porque literalmente, irmãos, Cristo ele foi abandonado na cruz. Você pode perguntar, mas que crueldade, por que Deus abandonou na cruz o seu próprio filho? Para que ele não tivesse que abandonar você. Cristo foi abandonado na cruz para que você nunca tivesse que passar por isso. E, além do mais, esse texto do Salmo 22, ele vai falar que ele foi abandonado, que ele se faz verme mediante aqueles que estão sacrificando ele naquele momento, que ele de fato se arrasa e toma nossas enfermidades. No Salmo 23, nos é informado sobre o Senhor que é o nosso pastor, né? Só que até o versículo 4, depois parece que o Salmo muda totalmente. Você observa no versículo 23, no Salmo 23, até o versículo 4, ele está falando, porque eu sou meu pastor, ele me faz descansar, ele me alimenta, ele me faz caminhar, e depois ele vai começar a falar sobre inimigos, ele começa a falar sobre preparar, morar na casa de Deus para todo sempre. Então, o nosso Messias, ele é o sofredor no Salmo 22, só que depois que ele sofre e morre, ele é aquele que passa pelo vale da sombra da morte no Salmo 23, mas no Salmo 24, momento onde nós temos o Salmo de Davi. Davi, ele vai conclamar o povo de Israel, olha, quem quer habitar no santo monte do Senhor para todo sempre? A pergunta aqui, olha, quem quer ir para o céu? Logicamente, de Israel, todos devem ter dito, eu. Se eu perguntasse aqui, todo mundo diria, eu, com certeza. Só que Davi, ele fala assim, a condição para subir o santo monte do Senhor e habitar com ele para todo sempre é ter o coração puro e as mãos limpas. Deixa eu te perguntar a você aqui,
Quem tem o coração puro aqui? Quem tem as mãos limpas? Só que no texto do Salmo 24, chega alguém que sofreu no Salmo 22, que passou pelo vale da sombra da morte no Salmo 23. E no Salmo 24, a partir do verso 7, eu queria que você visse comigo, nos é dito o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nesse momento nos é informado que existe um portal eterno, que nunca se abriu, porque a condição para que ele possa ser aberto é ter o coração puro e ter as mãos limpas. A condição para que esse portal eterno venha a ser aberto é dignidade, é merecimento, e nós não merecíamos. Só que nesse momento, ele entra na sala do trono. João, ele contempla e vê que o digno não está lá. Mas o Salmo 24 nos fala exatamente o momento que os portais eternos, que aquele que era digno deveria passar, foram abertos. E agora, nós que não merecíamos, somos salvos e justificados mediante o sacrifício do digno encontrado. Aquele que de fato é o leão de Judá, prometido desde sempre, desde a eternidade, ele foi e apareceu. Então esse salmo ele vai informar exatamente sobre esse momento, a entrada de Cristo na sala do trono, para que o digno pudesse tomar aquilo que ele merecia. Voltando então para Apocalipse capítulo 5, nós observamos que depois que o ancião chega para João e fala: João, olha João, não chora João, não se desespera, olha lá, o leão da tribo de Judá, o digno foi encontrado. Nós temos uma coisa muito interessante agora no versículo 6. No verso 6, então, nos informa o seguinte: então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Veja só, no versículo anterior, quando nos é dito pela primeira vez que o digno está na sala, o ancião olha e fala assim: olha João, o digno apareceu, o leão da tribo de Judá, o leão. Mas quando João olha, ele não vê um leão. Quando João olha, ele vê um cordeiro. Lembrem, irmãos, os anciãos ali, eles representam a igreja glorificada. Para eles, hoje, Cristo já é o leão da tribo de Judá. Mas João, ele não tinha passado pela morte ainda. O que cabe a nós, aqueles que não passaram pela morte ainda, é olhar para Cristo como cordeiro. O que importa para nós é pregar Cristo como cordeiro. Um dia viveremos eternamente com Cristo, que é o leão da tribo de Judá. Mas hoje, o que tira o pecado do mundo é o cordeiro que foi imolado na cruz. Então, nesse momento, nós observamos que quando João olha, ele não vê o leão, ele vê exatamente o cordeiro. Porque João precisava do cordeiro tanto quanto nós. Só que ele vai começar a descrever esse cordeiro que ele observa. Veja comigo, quando ele vê o cordeiro, ele fala: olha, é um cordeiro que parecia que tinha sido morto. No grego, essa palavra morto que é utilizada aqui é assassinado, que foi de fato morto, retirado da sua vida. E ele fala mais: ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, e são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Irmão, seja sincero comigo. Se você imaginar na sua mente agora, um cordeiro com 7 olhos, 7 chifres e com 7 espíritos, não é bonito. Né? Não é bonita essa figura na sua cabeça, não tem nada de belo nisso. Lembremos, são símbolos. Lembremos mais, o número 7 vocês já conhecem, perfeição. Nos é dito que esse cordeiro não é qualquer cordeiro. Não é um cordeiro que é tomado por qualquer pastor e é feito qualquer coisa com ele. Nos é informado que esse cordeiro ele tem 7 chifres. Para o oriental, o chifre significa e representa poder. É tanto que no Antigo Testamento, alguns momentos, alguns textos bíblicos que a gente chama de recepto, né, que são textos que não passam por uma tradução, inclusive de análise, né? Alguns momentos que vai dizer porque Deus tem todo o poder, vai dizer que ele tem chifre, né? Na nossa cultura significa uma coisa totalmente diferente, né? Mas para um oriental, o chifre significa poder. Então nesse momento não está informando o seguinte: olha, esse cordeiro tem 7 chifres, ou seja, ele tem um poder perfeito. Esse cordeiro não é qualquer cordeiro, ele tem todo o poder. Ele de fato é onipotente. Também nos é informado que esse cordeiro tem 7 olhos, ele tem uma visão perfeita. Ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas.
Então esse cordeiro também ele é onisciente. Só que não termina. Nos informa também que esse cordeiro tem 7 Espíritos de Deus espalhados por toda a terra. De forma perfeita, esse cordeiro está em todos os lugares. Eu quero que vocês entendam, meus irmãos, que esse é o cordeiro que nos salvou. Esse é o cordeiro enviado por Deus, de fato, para nos capturar das trevas e nos levar para o reino do Filho do seu amor. E esse cordeiro não é qualquer um. Nós não servimos a qualquer Deus. Assim como bem falou o irmão no começo, nosso Deus é um Deus transcendente, totalmente poderoso, incomparável a nós, mas é um Deus que é imanente, que se relaciona com o seu povo. É um Deus que se faz semelhante a nós, para que se pudesse então nos representar. Mas ao mesmo tempo, ele é incomparável, exatamente porque, por mais que ele foi imolado, ele se tornou como verme. 1 Coríntios vai dizer que ele se faz pecado. Aquele que é amor se faz pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas. Não é qualquer um, esse é o nosso Deus. E ao contemplar isso, traz paz ao coração de João. De fato, o digno foi encontrado e não é qualquer um. E o texto continua. No versículo 7 ele vai falar o seguinte para nós, ele continua descrevendo o que ele vê. Ele fala o seguinte: o cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que está sentado no trono. Nesse momento, meus irmãos, nós temos outra coisa ligada a um outro texto. Nós temos que lembrar que várias vezes nos é informado sobre João Batista, né? E João Batista ele prega, olha, o reino dos céus está vindo, né? Ele apontando para o reino dos céus não como algo celestial, uma nova Jerusalém de ouro, algo do tipo. O reino dos céus que ele apontava era o próprio Jesus, aquele que tem autoridade sobre os céus. Só que você observa que o próprio Cristo, algumas vezes, inclusive em relação à oração, no Pai Nosso ele fala assim, olha, que seja feita a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Nos parece que de alguma forma, a terra, por mais que o Senhor de fato é soberano, de fato que o Senhor tem todo o poder, mas nos parece que o Senhor nos deu uma certa autoridade ao próprio Satanás, nesse momento. Só que, nesse momento, que o digno foi encontrado, e ele toma da mão direita os decretos, a história de tudo que deveria acontecer. O nosso Cristo agora, esse Cordeiro, ele não tem autoridade só nos céus. Exatamente o que nos vai informar lá em Mateus 28. Quando ele volta para se encontrar com seus discípulos, ele fala o seguinte, ele fala o quê? Olha, toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Nos céus e na terra. Nesse momento nós temos exatamente o momento que Cristo ele toma toda a autoridade para ele. Antes dele se encontrar com seus apóstolos, encontrar com seus discípulos, essa cena acontece. Antes de tudo isso acontecer, de fato, essa cena do Apocalipse capítulo 5 acontece. E então eu tenho a dizer, de fato, irmãos, que o capítulo 5 de Apocalipse ele é um dos textos mais importantes da Bíblia. Se isso não acontecesse, se Cristo ele não tivesse tomado essa autoridade, se ele não fosse aparecer de fato como digno, nada do que acontece hoje deveria acontecer. O ide por todo mundo e pregar o evangelho, porque toda autoridade me foi dada, não iria acontecer. O Senhor teve que primeiro tomar a autoridade por merecimento, para que depois ele pudesse ordenar suas coisas. Então nesse momento ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra. Só que nesse momento, depois que a autoridade é dada a Cristo, inclusive citando lá em 1 Coríntios nos é dito que Deus Pai é aquele que é responsável pela soberania de todas as coisas. A gente sabe, irmãos, plenamente que nós servimos apenas a um Deus. Não são três que se tornam em um. É um Deus. Só que em essência e poder eles são iguais. A Trindade Santa é igual em si. Só que na teologia a gente chama isso de Trindade econômica. Que de certa forma, por mais que seja um, eles têm funções diferentes. E o que cabe ao Pai, de fato, é ser o soberano. Cristo é aquele que executa os decretos do Pai. O Espírito Santo é aquele que vai sondar mediante os decretos do Pai. E nós observamos o tempo todo isso acontecendo, né? Funções no meio da Trindade. Só que nos é informado que, nesse momento, aquilo que cabia ao Pai, de ser o ser soberano sobre todas as coisas, ele repassa para o Filho. Nos é informado que agora o Filho é aquele que vai dar prosseguimento à história da humanidade. E 1 Coríntios capítulo 14 vai nos informar que Cristo vai fazer isso até que ele coloque os inimigos debaixo dos seus pés, para que então possa devolver de volta a Deus a soberania sobre todas as coisas. Então o que acontece aqui é exatamente isso. Veja só,
depois que ele toma da mão direita daquele que está sentado no trono, esse livro, a história da humanidade, nos é informado no versículo 8, veja comigo, assim. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No momento que Cristo recebe toda a autoridade, no momento que ele, de fato, mostra que ele é o merecedor, o digno encontrado, depois que ele toma a história da humanidade em sua mão poderosa, nos é informado que os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram diante do Cordeiro, tanto com, de fato, o louvor em si, como com algo muito específico que vai nos informar como uma taça de ouro cheia de incenso. Meus irmãos, nos é informado que tanto a igreja glorificada louva ao Cordeiro que venceu, como os 4 seres viventes, que aqui vai ter uma representação da criação de forma geral, a criação também exalta e glorifica o Cordeiro. Mas o que eu queria destacar nesse texto é que nesse momento a igreja glorificada, o ancião, deposita diante do Cordeiro, que agora tem toda a autoridade, essa taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Meus irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa. Não há nenhum momento que você orou diante de Deus, mesmo aquele momento, um momento de sofrimento absurdo, onde você tentou falar com Deus, orar mediante Ele, e você simplesmente não conseguia falar porque você só chorava. Momentos onde você tentava exprimir através de palavra alguma coisa e você não conseguia falar, de tanta confusão, de tantos problemas que você passa. Eu quero que você entenda que as suas orações, não há nenhuma oração que se perdeu em algum lugar do universo. Todas elas estão de fato na taça de ouro e são depositadas diante do Cordeiro que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas, que está em todos os lugares. Eu quero que você entenda, meu irmão, que o nosso Deus, por mais poderoso que Ele é, Ele também nos promete, depois que Ele fala que toda a autoridade foi dada, que andará conosco, estará conosco todos os dias até a consumação do século. O nosso Senhor não está conosco no momento do culto só, meus irmãos. O nosso Senhor não está conosco algumas vezes quando aparece. Nós não precisamos de anjo da guarda para nos acompanhar, para nos proteger, porque o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que o próprio João fala, que tudo que foi criado por intermédio dele, ele caminha conosco todos os dias, para trazer consolo, para trazer alegria, para nos fazer caminhar, porque nós não temos como, de forma alguma, desvincular do nosso Deus, porque Ele mesmo promete que nada e ninguém poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós não temos como escapar do seu poder, e graças a Deus por isso, meus irmãos. Quando nós entendemos que o caminho que nós temos caminhado, a dificuldade nesse caminho, o caminho é Jesus. É quando nós observamos, por exemplo, que a luz que ilumina esse caminho ao qual nós estamos andando, também é Cristo. É quando nós percebemos que no final desse caminho nos é prometido lá em João capítulo 10, que alcançaremos um portão, que vai nos informar que esse portão também é Jesus. Atrás desse portão está a verdade absoluta, que também é Cristo. Não há como fugir do nosso Senhor. Ele garante que nós seremos salvos, resgatados, santificados e glorificados. E nós entendemos plenamente que o texto de Apocalipse vem trazer consolo, porque ele confirma de forma plena que no final de todas as coisas, não importa o que você viveu, não importa o que você passou, não importa quem te abandonou, o que importa é que no final de todas as coisas estaremos com Ele e viveremos com Ele para todo sempre. É um texto que vem falar ao nosso coração, que nos garante que a minha história, que a tua história, está na mão poderosa do nosso Deus. E quem que pode, de fato, se levantar com o nosso Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso papel nisso tudo, irmãos, é o que eu quero falar no final do texto. Depois que nós entendemos que o digno foi encontrado, depois que nós entendemos que só há sentido na história se Cristo estiver nela, depois que nós entendemos que de fato agora toda a autoridade pertence a Ele, depois que nós entendemos que as nossas orações estão mediante o nosso Senhor, o que cabe a nós é o que está a partir do verso 9. E cantaram um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo
nação e para nosso Deus os constituísse, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Cabe a nós, irmãos, como igreja que ainda não passou pela glorificação, como igreja que ainda não vê Cristo como leão, mas como cordeiro, é cantar louvores a Ele. Temos que lembrar, Ele já nos informou, tendes bom ânimo porque eu já venci o mundo. Irmãos, quem venceu foi Ele, tá? Quem lutou foi Ele, tá? Às vezes nós temos uma ideia de uma batalha escatológica final, onde vamos cooperar com o Senhor na batalha final. Irmãos, a batalha já foi vencida. De fato, a história já está consumada. O nosso Senhor, Ele é o alfa e Ele já é o ômega. Ele é o princípio e Ele já é o fim. Não há nada. Lembre que eu falei no começo, o livro ele está escrito por dentro e por fora. Não há ninguém que possa mudar a minha história. Não há ninguém que possa mudar a sua história. O que eu sei e posso afirmar nessa noite, para que você possa sair daqui consolado e entender que todas as coisas que acontecem na sua vida acontecem de fato porque tudo o Senhor faz cooperar para o nosso bem, para que venhamos ser forjados o tempo todo do seu caráter, é entender plenamente, meus irmãos, que o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele criou o alfa, o princípio, e Ele já criou o fim. Não há ninguém que possa preencher, mudar ou tomar a minha história. Sabendo disso, o que temer, meu irmão? O que duvidar? Saia dessa noite sabendo o seguinte: o nosso Cordeiro, que já venceu o mundo, que já lutou por nós, que de fato já nos resgatou e garante que chegaremos ao final. Ele tem as nossas orações diante dele. E ele tem a minha história e a sua história na sua mão poderosa. Se está na mão poderosa dele, o que temer? Porque nada e ninguém poderá nos separar do seu amor. Que Deus ele nos abençoe nessa noite, meus irmãos. Que você possa sair daqui diferente. E mediante qualquer situação que você possa passar, que você possa sempre lembrar, a minha história está na mão do Cordeiro que tem todo o poder. Que Deus ele nos abençoe.